Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula. Agora vamos iniciar a geografia, né? E tratar do capítulo 4, população brasileira. E antes de iniciar, quero tomar alguns conceitos, algumas perguntas, quero fazer algumas perguntas para vocês, para nós termos noção do que iremos estudar, certo? Bom, a primeira questão é como foi formada a população brasileira? De que forma isso aconteceu? Não é? Somente um povo formou a população brasileira, ou seja, somente um indígena, europeu, africano, somente eles que formaram? Ou os três juntos? De que forma está distribuída no país a população brasileira? Ou seja, no território brasileiro, a concentração de pessoas está mais localizada em determinadas regiões, da mesma forma ou de formas diferentes, né? Então é sobre isso que iremos estudar. Bom, para a gente poder compreender a população brasileira, a gente tem que entender o seguinte: as matrizes do povo brasileiro, certo? Ou seja, as matrizes culturais, étnicas desse povo brasileiro, certo? E para compreender também o espaço geográfico é necessário compreender e estudar as populações brasileiras, tá? Não só o povo, ok? Então, estudando a população, criamos possibilidades para mudar o mundo, né? Saber das suas problemáticas e aí interferir de forma positiva para mudar o mundo, né? Tornar ele mais harmonioso. Bom, gente, o nosso povo ele é resumido, resultado de uma miscigenação. O que é? Uma mistura de culturas, né? A indígena, a portuguesa e outros povos, como os europeus e africanos depois que vieram escravizados. Primeiro, então, a gente vai falar da população indígena, né? A população indígena foi a população que realmente esteve aqui, primeiramente nesse território nosso hoje, que é o Brasil, não é verdade? Aí depois vieram os europeus, depois vieram os africanos, né? E chega em média a 1 milhão a 800 mil, né? A população indígena quando aqui se encontravam nesse território. Bom, e o modo de vida? Muito particular, né? Os homens caçavam, as mulheres preparavam alimento, cuidavam da casa, cuidavam dos filhos menores, né? Então tinha toda uma divisão de tarefas aí, né? Bom, outro detalhe que os indígenas têm é uma relação muito sustentável com a natureza. Eles protegem, eles cuidam da fauna, da flora, da mata, não é? Justamente porque eles têm uma relação sagrada com a natureza. Eles dependem da natureza. A natureza é o Deus deles, né? Então isso ocorre até nos dias de hoje, né? E a partir do ano de 1500, né, sua terra foi invadida pelos portugueses, né? E de forma a muito se perder essa cultura. Bom, depois temos europeus, que no caso os portugueses, exploradores da riqueza brasileira e do território, como o pau-brasil, metais preciosos, né, cana-de-açúcar, né, e fizeram isso de uma forma a ocupar inicialmente as regiões sudeste, nordeste e sul, pela faixa litorânea, né, ou seja, pelo litoral. E esse povo português deixou profundas marcas culturais aqui no nosso território, como por exemplo a língua, né, portuguesa, tanto é que nós falamos. Depois vem outra cultura, outro povo que é o africano. O africano também, né, formou, né, a nossa cultura, nosso povo, e ele veio para cá por meio de uma migração forçada. O que é a migração forçada? Foi feito contra a sua vontade. Eles vieram escravizados pelos portugueses para trabalharem na lavoura e no garimpo, né? E qual a influência da cultura africana, do povo africano para nós? Foi a língua, muitas palavras que falamos hoje se devem à língua africana, a culinária, né? A já vista a feijoada, a religião, como o candomblé, como a umbanda, não é? E
esse povo ocupou a região sudeste e nordeste em maior quantidade no nosso território, né? E por ter uma cultura assim diferenciada, né, essa população sofreu muitos preconceitos, né, diante dessa cultura, porque o europeu não encarava a cultura diferente da europeia como cultura. Então, muitos foram castigados, né, muitos foram perseguidos, mortos por praticar a cultura africana, né? E também os africanos não aceitaram de pronto, né, todos esses castigos, toda essa intolerância. Eles resistiram, né, resistiram de diferentes formas. Muitos se suicidaram, né, muitos fugiram para quilombos, né. Quilombos é uma região onde os negros se localizavam fugidos, né, da exploração, da escravidão. Então, no mapa aqui vocês podem ver onde existia quilombo no nosso território, né. Aqui a gente vai falar da distribuição populacional nas grandes regiões e nos estados agora. A gente pode observar que a população ela foi se desenvolvendo, foi se misturando e se espalhando pelo território de uma forma ligada muito à sua forma de trabalho, à condição econômica, né, da região. Então a gente pode ver que a parte mais escura, São Paulo, concentra a maior parte da população e as outras em menor quantidade e a mais clara em menor quantidade. Então, isso está relacionado à densidade populacional, a quantidade de pessoas em determinadas regiões no território. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre a dinâmica da população brasileira. Ou seja, vamos entender como a população brasileira aumentou ao passar do longo do tempo, né? Ao longo do tempo, houve um aumento da população, né, que ocorreu, porém, até 1930. E parou por aí, né, justamente com as chegadas, ou melhor, aumento da população brasileira ocorreu desde 1930, justamente com a chegada dos imigrantes europeus aqui no nosso território. Ou seja, já tínhamos aqui uma população, chegou mais, né, europeia, então essa população ela aumentou, né, atraídas pelo trabalho, fugindo de guerras e tudo mais, né, os europeus se instalaram aqui. Então, embora, né, a população aumentava, mas ao mesmo tempo ela vinha depois sofrendo uma certa diminuição, porque nesse período, 1930, muitos morriam por péssimas condições de saúde, né? Por exemplo, falta de médico, falta de medicamento, falta de condições boas sanitárias, tratamento de esgoto, coleta de lixo, né? Então muitas doenças ocorreram por causa dessas questões. E chegando a 1940, isso começa a mudar. O avanço da medicina, a chegada de medicamentos, né? A população começa a se cuidar mais, então começa a dar uma freada na morte de muitas pessoas. E o resultado disso foi um aumento populacional, né? Ou melhor, o resultado disso foi o envelhecimento da população. A população viveu mais porque se cuidou mais, né? Por meio de medicamentos e por meio do avanço da medicina, né, e dos atendimentos médicos, né, em lugares onde não tinha. Chegando a 1949 até os dias de hoje, ocorre um problema na taxa de fecundidade e natalidade, ou seja, fecundidade, o número de filhos que um casal tem, natalidade, o número de nascimentos. Então isso vai dando uma freada, né, ao longo desses tempos aqui. E aqui a gente chega ao movimento da população brasileira, ou seja, como que ela se movimenta no território, de que forma que ela se movimenta, de que forma ela transita pelo território, né? Por diferentes, pela forma como nós conhecemos, como pelas migrações. Tem dois tipos de migrações internas e externas, vamos falar da externa. Migrações externas, que é relacionada para fora do país, né? Principalmente muito em 1970, um pouco antes,
até disso, né? Muitos foram para o Paraguai em busca de trabalho, em busca de terras, né? De trabalho no plantio da soja. 1980, 1990 ocorre um novo fluxo migratório, ou seja, a crise econômica ela vai fazer com que a população se movimente no território em busca também, né, de boas condições de vida, boas condições econômicas, né? Então muitos brasileiros nesse período partem para os Estados Unidos, Canadá, Japão, né, e entre outros países para fugir da crise econômica nesse período de 1980 a 90. Bom, falar agora das migrações internas, né? A população se movimenta também dentro do próprio território, né? Aqui foi fora do território, saindo do Brasil para uma migração para outro país, aqui é a migração de um estado para o outro, que ocorre nas décadas de 1970, 1980, né? A gente pode relacionar isso também uma certa condição, péssima condição de vida em determinados locais, como muitos povos do Nordeste vieram para o Sudeste, né, em busca de trabalho, em destaque aqui para as regiões de São Paulo e Rio de Janeiro, né, onde esse grupo veio em maior parte. Bom, gente, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de acessar o Vindimo para realizar as atividades, ok? Até mais. Até a próxima.